Boa tarde a todos, eu sou o Ramon, faço parte do programa de pós-graduação aqui da UFG em jornalismo, sou graduado em História também pela UFG, então vou trazer um pouquinho aqui com a perspectiva da fotografia, não com tanta qualidade como o professor Carlos nos trouxe, a técnica, a foto, os ângulos, mas um pouquinho de um resgate histórico e já caminhando, preparando para a fala da apresentação do meu colega do Éder sobre a questão de patrimônio, memória e também pegarmos essa questão da transversalidade da fotografia com a arte, né, em alguns momentos. Vou fazer aqui, ver se compartilhar da forma correta. O meu compartilhamento está aparecendo? Ainda não, Ramon. Vamos mudar as telas aqui. Apareceu, né? Sim. Então, vamos lá. Fotografia, arte, né, e memória, que vamos trabalhar esse tema. Eu vou, então, fazer essas considerações, trazer uma apresentação pela perspectiva da fotografia enquanto um processo de preservação do patrimônio edificado, feito, e nós encontramos nos centros de conservação, nos centros de documentação por todo o Brasil. Vou falar de um específico que nós conhecemos aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, a partir da fotografia. Eu vou fazer uma fala, então, sobre essa atividade fotográfica do século XIX e XX, apenas para contextualizarmos também um pouco da evolução e como que a fotografia era tratada. Hoje, como o professor Carlos em algum momento colocou, nós trabalhamos a perspectiva da fotografia de preservação da memória, a perspectiva da fotografia que foi feita há 20, 30, 50 anos. Como que foi essa evolução? Apenas vou trazer alguns aspectos, não a totalidade. Essa arte de preservar a memória e fazer, através de algumas imagens, desses acervos aqui que eu vou tratar da cidade de Ponta Grossa, falar um pouquinho sobre a questão do tombamento dos espaços urbanos, né? O tombamento eu coloquei dentro de aspas, justamente para fazer uma fala, essa consideração a respeito do tombamento enquanto nós entendemos a proteção, não é? A preservação de espaços urbanos que tenham ligação com a construção da identidade coletiva, que tenham ligação com a construção do fato social em uma comunidade, em uma sociedade, né? A um estado, uma cidade. E não simplesmente o que a gente vê e acontece de alguma maneira no Brasil, é aquele tombamento feito como um professor meu no departamento de História costuma brincar, o tombamento feito não pela preservação, pelos órgãos públicos, em que registra um determinado edifício ou edificação em um livro tombo, da origem dessa palavra, né, desse radical, a ser preservado com aquelas características, mas o tombamento sendo realizado com trator, picaretas e a paz. Né? Então, acho que nesse sentido, a oficina também temos esse objetivo, aonde vai culminar na prática, ali na atividade que o Éder vai apresentar. Vamos resgatar que nós falamos de fotografia, e nós temos essa fotografia moderna, o professor Carlos já colocou, mas ela vem do século XIX,
aquele registro da esquerda ali, a primeira fotografia de 1826, já estamos caminhando para 200 anos, né? Esse registro existe ainda, está na Europa, e à direita, apenas uma representação ali da daguerreótipo. Eu vou fechar minha tela aqui, porque eu consigo me concentrar mais em uma técnica minha. Tem o daguerreótipo, que é uma das primeiras máquinas, um dos equipamentos primeiros, que fazia essa sensibilização das imagens, dava horas, a exposição da imagem e tal, o registro. Quando nós comparamos e pensamos a fotografia instantânea, imediata, que nós realizamos com os equipamentos profissionais, com os celulares modernos, né, a fotografia imediata, pensar que temos esses primórdios com equipamentos apenas bem rudimentares, né, improvisados até, eu diria. Para adaptar aqui essa fala, dentro dos centros de documentação, nós vemos a preservação da memória, são centros de documentação que nós temos como fontes primárias os documentos, plantas arquitetônicas, centros de documentação que usam muito dos jornais, aí entra muita questão das publicações que existem, já em grande medida digitalizados, e as fotografias. As fotografias tornam-se um elemento de memória e um elemento que, naquele momento, talvez não foi produzida com esse objetivo, mas para nós fazermos esse debate, nós temos essa reflexão que, como o professor Carlos falou, uma rua, uma casa, uma igreja, de repente nós podemos parar e fazer um registro pensando que, daqui a algum período, podemos trabalhar as questões de espaços, de identidade individual ou de algum grupo social na coletividade. Eu vou dizer que aqui a cidade de Ponta Grossa possui um dos acervos muito ricos, todas as cidades têm, mas um acervo em particular que eu vou apresentar antes de falar novamente dos patrimônios, que é um acervo de negativos em vidro. Exatamente, são aqueles negativos preservados em vidro, feitos por uma família de fotógrafos, que for 3 gerações, pai, filho e neto. São mais de 60 mil, mais de 45 mil negativos em vidro e mais uns 15 mil em outros suportes já, entre os anos de 1910 a 1960, preservados num acervo público, municipal. Ou seja, nós estamos falando com fotografias para pesquisadores com mais de 100 anos e que retratam como que as famílias, os hábitos, os costumes daquela época, nós podemos trazer e fazer ou desenvolver inúmeras pesquisas científicas, debates, e entender um pouco mais até nas questões de sociedade que nós temos hoje. Esse acervo fica localizado na Casa da Memória Paraná, e eu não trouxe uma representação do local, porque ele está passando por reforma, então o local é provisório aqui em Ponta Grossa, mas pôr no Google é fácil de achar, o local é Casa da Memória Paraná, onde fica esse acervo, esse centro de documentação e esses acervos que eu vou apresentar a partir de agora, tratando dessas fotografias. As fotografias em vidro são consideradas aquela técnica da placa seca, que são representadas dessa forma. Eu vou procurar adaptar a minha apresentação. Em vidro, em negativos, de vários formatos, então, que é a família Bianchi, em Ponta Grossa. Luiz Bianchi, Raul Bianchi, Rauli Bianchi, que são as 3 gerações de fotógrafos que apresentaram, e temos esse acervo à disposição para consulta, pesquisas, e são feitos alguns trabalhos temáticos. Dessa placa seca são um acervo conhecido, eles são preservados em papéis, em cartolinas, né, adaptadas individualmente, com todos os seus detalhes,
com as suas características de formato, do tema da foto, e esses papéis, então, eles são acondicionados, uma embalagem específica, são guardados numa estante específica, e, periodicamente, então, devido a mais de 100 anos serem produtos, né, suportes, como nós chamamos na história, de mais de 100 anos, eles são higienizados, tem toda uma técnica também de higienização, para se manter e não ter um efeito de prateamento, onde a prata é feito prateado e se perde a imagem. Veja que esta imagem da direita, da nossa direita aqui, é essa que estamos segurando aqui, que eu estou segurando para representar. Quando nós falamos do Bianchi, eu vou apenas voltar a insistir aqui em mostrar um exemplar, também um jornal preservado de mais de 100 anos, nesse centro de documentação, com a propaganda da foto Bianchi, né? Vemos aqui no lado esquerdo a página completa do jornal, e aqui no topo, a apresentação aqui dessa foto Bianchi ali, que eu transcrevi a íntegra ali para poder ficar mais legível. Fotografia Bianchi, o endereço, neste ateliê recentemente aberto, executam-se artisticamente. Eu gostei muito desse anúncio, vindo muito de encontro, né, com a proposta nossa da oficina, a noção lá no ano de, e aqui em cima tem a data, eu não transcrevi, mas aqui em cima tem a data, 8 de janeiro de 1914 é esse exemplar, é um diário dos campos, de 8 de janeiro de 1914, nós estamos em 2020, então temos aí 116 anos, quase 117 anos desse exemplar. Executam-se artisticamente retratos de todos os tamanhos. Conservam-se as chapas para reprodução. Então, aqui, trazendo para a importância da fotografia, e como os fotógrafos comerciais ainda do começo do século XX trabalhavam essa questão, já a noção de preservação da fotografia, do uso da fotografia como memória. É um trabalho artístico, em sua medida, que ele tem uma produção, é um trabalho com equipamentos específicos, e para aquela época não era algo automático, moderno, tecnológico, é acessível como é para nós. Nós não penso que na nossa geração, até principalmente os mais jovens, não conseguem imaginar não ter um celular e não fazer uma fotografia instantânea, jogar num grupo do WhatsApp, ou jogar numa rede social, em relação a tamanho empreendimento, ao tamanho conhecimento que os fotógrafos dessa época precisavam ter. E eu acho que é também esse exercício que essa oficina vai poder trazer, em nós olharmos os espaços de fotografia para preservar a memória, e daí dentro do tema que nós vamos voltar, que é de patrimônio de cidades. Eu vou passar algumas ilustrações, já passar para o meu colega Éder, a fim de adequar o meu tempo de todos, a pensarmos, então, a fotografia nessa construção do coletivo, de identidades. Eu separei uma pequena citação que fala enquanto a fotografia é um modo de produzir as lembranças para um futuro, né? De forma a preservar não só as pessoas, os rostos, mas também os espaços urbanos, de forma também a história que começa a ser apagada pela sua evolução, pelas transformações. A fotografia, né, é um local de perpetuar essas histórias. Eu trago aqui esse exemplo que eu estou reproduzindo para vocês, é a praça central da cidade, da época, onde se encontra aí a matriz da catedral, na cidade de Ponta Grossa. Essa edificação não existe mais, foi demolida. Então, é através da fotografia, por exemplo, que nós temos a representação da praça com a antiga catedral.
nós temos aqui o olhar, daí vem a técnica, e muito importante, como o professor Carlos fez as considerações para nós vermos o ângulo, a regra dos 3/3, o posicionamento do objeto central que está registrado, que é um colégio que existe até hoje, foi edificado para ser um colégio católico, o Colégio Santana, e existe até hoje nas esquinas da Rua do Rosário com a rua final da Rua Engenheiro Chamber, no início da Bonifácio Vilela, essa imagem. Esse é um outro casario que existe até hoje e é alvo também de muitos, inclusive, de nossas atividades, não é, professor Carlos, professor Paulo, como o Antes e Depois, que é um casario, a Mansão Vila Hilda, também no final do século XIX. Existe até hoje e podemos identificar detalhes, podemos identificar estilos arquitetônicos de uma cidade provinciana, de uma cidade com suas características próprias do interior do Paraná, onde é localizada a cidade de Ponta Grossa. São fotografias como essa que nós podemos fazer essas comparações de antes e depois, como foi um dos nossos projetos. Essa já é uma fotografia não de algo fechado, já finalizo minha apresentação, não vou abrir mais fotos, mas aparece a Rua 15 de Novembro, com o fotógrafo estava na Rua Augusto Ribas. Para quem conhece a cidade, do lado esquerdo estamos o Cine Teatro Ópera, que existe até hoje, e do lado direito, como referência, que também existe até hoje, que é o empreendimento da Joalheria Gravina, que já se tornou também um empreendimento centenário aqui na cidade de Ponta Grossa. Vemos poucos prédios, vemos a iluminação no meio da rua, os carros, essa construção de identidade que é muito importante no reconhecimento e no trabalho que a fotografia nos ajuda a entender um pouco mais essa questão da evolução da cidade. Não só a fotografia artística, a fotografia amadora, mas também a própria fotografia, o fotojornalismo, a fotografia jornalística, né? Elas são compostas por essa interação, e eu gostaria de finalizar com essa reflexão, por essa interação entre as partes, que envolve o processo, que envolve a produção, circulação e o consumo, né? Tudo isso dentro daquele objetivo do fotógrafo, como o professor estava colocando, a sensibilidade que o fotógrafo traz na sua imagem registrada. Temos da produção, da técnica, a disponibilidade, a divulgação e a importância dessa difusão. Mas não podemos perder disso a preservação, porque são fotografias que não tinham, talvez, esse objetivo. Hoje nós estudamos, é alvo de teses, é alvo de debates, de pesquisas, que nós temos esse privilégio, eu entendo, de ter acesso a esses documentos e fazermos essas análises. Mas por que também não fazermos esse exercício e esse movimento de exercitar a memória da atualidade, das nossas representações urbanas, que nos representa de forma social, para daqui a algum período também ser alvo de novas pesquisas, de novas teses, e até em comparação com esses mesmos locais, esses mesmos lugares registrados à época. Dentro da importância de fotografar edificações, patrimônios, há uma riqueza em detalhes, mas uma coisa importante, e eu passo para o Éder, é termos um objetivo, termos essa sensibilidade do que queremos fotografar e aonde e como fazer. Mas essa história eu deixo para o meu colega, o Éder Verhoeven, falar um pouco. Obrigado a todos.